Olá, querido professor da EBD. Estamos mais uma vez aqui hoje para mais uma pré-aula da turminha do maternal, que é a turminha de 3 e 4 anos. Hoje nós vamos falar da lição, a nossa revista da CPAD, da turminha do maternal é essa aqui, e hoje nós iremos falar sobre a lição número 4, que tem como título Meu Amigo Jesus cura o filho de um oficial. O nosso texto bíblico está em João, no capítulo 4, do versículo 46 ao 54. O objetivo dessa nossa lição hoje é ensinar às nossas crianças que o nosso amigo Jesus nos cura. Ele nos ama e tem poder para nos curar quando estamos doentes, né? Para essa aula, para você dar início a essa aula, você pode preparar a sua sala de uma maneira toda especial. Eu achei bem interessante, como aqui a gente vai falar de uma pessoa que estava doente, Jesus a curou. Você pode preparar a sua salinha, quem sabe como você vestida de enfermeira, né? Leve alguns, eu trouxe aqui uma malinha, que eu já tinha ela na verdade. Essa malinha é com brinquedos de enfermagem, de médico, né? Ela tem um bonezinho de médico, né? E você pode usar uma máscara, né? Junto com ela. E aqui tem outras coisinhas de médico também, né? Isso tudo eu já tinha em casa, seringa, para olhar o ouvido da criança. E você pode receber a sua criança nesse dia vestida, né, como uma médica, uma enfermeira, e você pode colocar o seu estetoscópio, assim, e ir perguntando, conforme as crianças vão chegando, como é que está o seu coração hoje? Como é que está a Maria? Como está o João? Vamos escutar o coraçãozinho. Esse momento pode tomar um certo tempinho da sua aula, mas é muito importante, né? Eles vão se sentir importantes também, querendo que a prof escute o coraçãozinho de cada um, com certeza, eles vão querer, né? Melhor ainda se você tiver um estetoscópio de verdade, né? Todos esses apetrechos médicos aqui de verdade, seria muito legal. E mesmo que você não tenha eles como brinquedos, algumas coisas a gente também consegue confeccionar, né? Uma malinha com uma caixa de papelão, né? Um outro bonezinho. As máscarazinhas a gente encontra facilmente na farmácia, né? Luvas até mesmo. Uma seringa em casa de um remedinho, né? Até mesmo os vidrinhos de remédio que já foram descartados, lave bem, traga vaziozinho e traga numa malinha juntamente. Vai ficar muito rica a sua aulinha, com certeza, né? E depois, então, você já pode partir para o louvor, né? Isso seria, na verdade, uma introdução da sua aula, para realmente falarmos da nossa história depois, né? O louvor que eu sugeri aqui é o Deus é bom para mim. As nossas crianças conhecem já, eles gostam muito. Por quê? Porque a gente não canta só de um jeitinho, né? A gente canta Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, feliz estou, alegre vou, Deus é bom para mim. E a gente canta ele mais acelerado, mais devagar, mais alto, mais baixo, bem baixinho, sussurrando, de várias maneiras você pode cantar esse louvor. E quanto mais variedade você fizer, mais eles se empolgam, mais eles gostam. E é muito legal, né? E Deus é bom pra gente em todo o tempo, por quê? Porque Ele é um amigo que nos cura, como diz aqui na nossa lição. Temos também aqui uma sugestão que está na nossa lição, que é a parte do para guardar no coração. Para guardar no coração, fala assim o versículo. Ele me escuta quando peço ajuda. Está no Salmo 6 e 9. Aqui a nossa lição sugere que a gente confeccione uma orelha de EVA, de um tamanho razoavelmente maior, para que as crianças visualizem. E eu escrevi o versículo aqui atrás. Ele me escuta quando peço ajuda.
Tome bastante cuidado, principalmente nessa faixa etária, nessa idade, que as crianças são muito pequenas. Algumas já estão em fase de alfabetização, outras ainda não. Mas é muito importante que todo cartaz que você fizer para mostrar na sua aula, para deixar exposto na sua salinha, tome muito cuidado com a organização desse cartaz. Com as letras, que elas não fiquem de maneiras amontoadas, que elas estejam realmente visíveis para que as crianças possam ver elas realmente organizadas assim, porque nossas crianças não sabem ler. Se tiver, é uma ou outra ali no meio, mas eu acredito que não. Só que mesmo que elas não saibam ler, esse texto, essa comunicação precisa ser clara. Ela precisa olhar e ver que aquilo está escrito corretamente, que aquilo está visivelmente bom para ser olhado, né? Precisa chamar a atenção dela de uma forma que não esteja bagunçado, vamos dizer assim, né? Então, procure, como aqui eu até escrevi tudo na caixa alta, né? E tive até a ajuda daqueles stencil de letra. Tome cuidado também com esses stencil de letra, que às vezes as letras vêm meio desenhadas demais, e aí também não é muito legal. Então procure uma letra que realmente é aquilo, é o original dela e possa transmitir a mensagem corretamente. Amém? Então aqui está a nossa orelha, eu escrevi o versículo atrás, e daí então você pode perguntar para a sua criança, né? Para que serve a nossa orelha? Não é mesmo? Aí espere a resposta das crianças. Elas vão dizer, é para escutar, é para ouvir. Isso mesmo. Será que o nosso amigo Jesus escuta quando falamos com ele? Sim, claro. Nosso amigo Jesus nos escuta sempre, não é mesmo? De um jeito ou de outro, ele sempre vai atender o nosso pedido, não é mesmo? Então, você pode repetir o versículo com as suas crianças, né? E pode fazer gestos nessa hora também. Você pode dizer, ele me escuta quando eu peço ajuda, né? E pode repetir umas 3, 4 vezes para que a criança grave, memorize o versículo na cabecinha dela, guarde no seu coração, não é mesmo? Aqui está. Se você não conseguir desenhar a sua orelha, eu vi uma sugestão de desenho, de como desenhar na internet também, né? Procurei lá um site sobre desenho e vi como desenhava uma orelha. Não se preocupe com perfeições, porque na verdade nem todas as orelhas são iguais, não é mesmo? Então não tem nenhuma que vá sair tão perfeita assim, mas o importante é passar a sua mensagem. Acho que quando você olha aqui, você consegue imaginar que seja realmente uma orelha, não é mesmo? Então esse é o mais importante. Vamos lá então para a nossa história, né? Que é um momento mais importante da nossa aula. É a hora da palavra do Senhor para a nossa história. Para essa história, eu confeccionei um cenário. Esse cenário foi construído com uma caixa de brinquedo. Era uma caixa de um carrinho de controle remoto, aquelas caixas que vêm com plástico aqui assim na frente, né, para o brinquedo não cair. Essa é uma caixa que eu confeccionei assim, né, encapei ela com papel colante, papel adesivo, forrei ela todinha, com o próprio papel adesivo fiz umas janelinhas, por dentro também, não sei se você vai conseguir ver. Os bonequinhos foram confeccionados com rolinhos de papel. Com rolinhos de papel e figuras de algumas bonequinhos e coisas que eu já tinha em casa. Eu somente recortei e colei nos tubinhos de papel. Então aqui está o nosso Jesus da nossa história. Os empregados. O pai e o filho que estava doente, o oficial e o filho do oficial que estava doente, não é mesmo?
Então, foram todos confeccionados com rolinhos, pode ser usado rolinho de papel higiênico se você preferir, ou você mesmo faz o rolinho de papel cartão, né? E cola o rostinho de um bonequinho, alguma coisa assim. Esses foram confeccionados dessa maneira. Amém? Mas você pode utilizar outras formas, né? Pegar bonecos de verdade, usar outro tipo de cenário, né? Poderiam ser de fantoches, poderiam ser de aqueles de marionetes, né? De ficar mexendo em cima aqui. Na verdade, essa caixa até poderia ser também utilizada para essa, porque ela tem abertura em cima e na frente, né? Aqui dentro até tem uma caminha que foi feito com espuminha mesmo. Recortei uma espuma e deixei ali, né? Então, aí você pode começar a contar a sua história, né? Nesse momento da história, é bom que a sua sala esteja bem organizada, procure deixar as crianças mais em silêncio, chame a atenção delas, né? Com seus recursos, deixe a sala agradável para que a criança possa realmente ouvir a história e compreendê-la, não é mesmo? Guarde todos os brinquedos da sala, não deixe nada ali espalhado, nada que possa tirar a atenção dela. Guarde tudo, então agora nós vamos ouvir a história, não é mesmo? E daí, esse Jesus, né, estava num lugar mais longe, na verdade, não estava na mesma cidade onde estaria o nosso oficial e o seu filho. Na nossa história conta que o filho de um oficial estava muito, mas muito doente. E ele não tinha mais aonde buscar recursos. Então, esse oficial ficou sabendo que Jesus estava em Caná da Galileia. E era um tanto longe do lugar onde ele morava. Então, ele foi viajar. E quando ele chegou lá, ele disse para Jesus: Jesus, o meu filho está muito doente. Eu não sei mais o que fazer. Eu preciso que o Senhor vá à minha casa. E Jesus simplesmente disse para ele: volte para casa, porque o seu filho já está curado. E o homem voltou para casa, simplesmente obedeceu a palavra de Jesus e voltou para casa. E quando ele chegou em casa, ele já viu seus empregados o esperando alegres e disse: Senhor, realmente o seu filho já está curado, venha ver. E o homem se alegrou muito, né? Porque quando ele chegou realmente em casa, ele viu que o seu filho já estava curado, né? Bastou simplesmente uma palavra de Jesus. Jesus não precisou ir até aquele local para curar aquele moço, né? Ele simplesmente disse: vá para sua casa, porque o seu filho já está curado. Ele já está bem novamente, né? E o pai simplesmente creu. Ele obedeceu em primeiro lugar e creu e foi para sua casa. E chegando lá, ele se alegrou muito, não é mesmo? Essa nossa história fala também de obediência, né? E de cura, né? Jesus, nós temos um amigo que é Jesus e ele nos cura em qualquer situação. Ele ouve o nosso clamor, ele ouve a nossa oração e ele nos cura. Ele ele nos ajuda sempre que a gente pedir, né? E vai nos curar no momento certo, na hora certa, né? Seja em qualquer área da nossa vida, das nossas crianças, né? E elas precisam entender isso, que elas têm um amigo chamado Jesus, que sara elas, que cura elas quando elas pedirem em qualquer situação, seja para elas mesmas, seja para um ente querido que esteja acamado, adoentado. O Senhor cura, ouve e nos cura. Temos também aqui na nossa lição um trechinho, uma partezinha da nossa lição aqui que se chama Oficina de Ideias. Na oficina de ideias, você pode, eu não trouxe aqui hoje, mas você pode dar para cada uma das suas crianças uma porçãozinha de massinha de modelar. E aí o que vai acontecer? Você pode
pedir para as suas crianças modelarem frutas, verduras, comidinhas saudáveis que elas mais gostam de comer. Peçam para ela fazer a sua fruta preferida, o seu legume preferido, e fazerem ali de massinha de modelar, e vocês vão deixar ali expostos, né? Aí você pode aproveitar e dizer que a gente precisa comer comidas mais saudáveis, frutas, verduras, melhor ainda seja os alimentos que a nossa própria natureza nos oferece, né? Deus criou tantas coisas, tanta fruta, tantas coisas maravilhosas e deixou para nós, não é mesmo? Não precisamos ir lá e dar preferência às coisas enlatadas, embaladas, né? Vamos passar para nossas crianças que a gente precisa comer bem, para viver bem, para não ficar doente, né? Essa é a nossa principal alvo, é comer bem, comer saudável, para não ficarmos doentes, né? Quanto mais comidinha saudável a gente comer, a gente não vai ficar doente. Então, tome cuidado também na sua aula, quando você der lembrancinhas, evite de dar tantos doces, né, tantas balas para as nossas crianças. E quando você der, dê lá uma vez ou outra, assim, sem muitos exageros, não é mesmo? E sempre, como eu já tenho falado em outros vídeos, procure saber sempre com o pai, com a mãe, se aquela criança pode mesmo, se ela pode estar consumindo aquele alimento, né? Às vezes tem crianças que são alérgicas e então é melhor prevenir, não é mesmo? Fale sempre que a sua criança precise comer toda a comidinha que a mamãe coloca no prato, que ela precisa se alimentar bem realmente para não ficar doente. Quando a gente fica doente, Jesus ouve a nossa oração e nos cura. Mas vamos fazer a nossa parte, comer bem, comer saudável, para não ficarmos doentes, não é mesmo? Aproveite, né, esse momento e essa oportunidade para falar disso, né? Uma alimentação saudável, hábitos de higiene, de saúde, de lavar sempre as mãozinhas antes de comer, depois de brincar, né? Para sempre, quando a gente for também comer a nossa frutinha, não pegar com a mão suja e acabar ingerindo alguma bactéria, não é mesmo? Para os nossos pequeninos, você pode acabar também, terminar a sua aula com o louvor novamente, né? Como é bom que a gente repita o louvor para que a criança grave aquilo, que vá para casa cantando aquele corinho, não é mesmo? Procure sempre os corinhos curtinhos nessa faixa etária e repita bastante vezes, né? Para que eles possam realmente gravar. Então você pode terminar a sua aula gravando, falando e dando continuidade com o corinho também. Tem uma outra música que eu sugiro aqui, que o nome é Jesus Cura e Salva, Maranata. Eu achei essa música também num site, e só que é uma música mais comprida, né? Então talvez você deixaria num momento lá tocando baixinho na sala, enquanto as crianças fazem outras atividades. Poderia ser usado dessa maneira, né? Mas não esqueça de dar sempre essa ênfase na sua aula e deixar a criança ciente que nós temos um amigo precioso que nos ouve em todos os momentos, que ele nos ajuda e ele ouve a nossa oração e nos abençoa, e quando a gente realmente está doente, precisa dele, ele vem e nos cura, ele nos ouve, não é mesmo? Aqui eu sugeri para você dar de lembrancinha, eu comprei aquelas latinhas, tipo que a gente coloca os confetes dentro, os M&Ms, mas para não ficar tão, talvez sugerir a balinha de gelatina, não é mesmo? Ou mesmo fazer em outro potinho, pode colocar a cruzinha assim para dizer que é de médico. No outro potinho trazer a gelatina mesmo, né? Um potinho maior com a gelatina, as crianças podem comer ali mesmo, já que a gelatina pode derreter, né? Então a gente poderia estar fazendo esse lanchinho na sala também, né? Tudo varia conforme o seu tempo de aula, né? Fique sempre ligadinha para que dê conta
né, de tudo no seu tempo, não é mesmo? Mas é uma lembrancinha bem legal para eles levarem para casa e lembrarem da sua lição, né, da sua história, não é mesmo? E é isso aí, então. Eu espero que tenha sido proveitoso essa pré-aula para você, que eu possa ter sugerido alguma ideia que talvez você ainda não tenha tido, ou talvez você teve, né, as mesmas ideias que eu, mas eu tenho certeza que Deus vai estar com você naquele momento, na sua aula, e vai lhe ajudar e capacitar para que você venha fazer sempre melhor para suas crianças e passar a mensagem que o Senhor quer que você transmita para suas crianças também. Amém? Até uma próxima pré-aula e que o Senhor abençoe todos vocês. Amém?